A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, com muita alegria mais uma vez aqui com o nosso Um Desafio Chamado Família, com muita paz no coração, rogando a Jesus que envolva a todos em vibrações de paz, em vibrações de harmonia, de alegria no bem. O nosso programa número 61, com muita alegria aqui pela Web Rádio Fraternidade, sempre com a mesma alegria e prazer enorme de estar com você. O nosso tema de hoje será a perda de pessoas amadas com a separação pela morte. Nós vamos falar da separação no sentido quando entes queridos deixam a vida material e nos encontramos aqui distantes deles, no sentido da convivência mais a miúde, mais próxima. Então esse é o nosso tema que nós falaremos hoje para a nossa reflexão. Sempre lembrando aí que a temática ela é muito grande, muito extensa, né? Temos aí muitas coisas, muitos assuntos que ao longo do tempo nós estamos aí buscando desenrolar, digamos assim, para a nossa reflexão, que é muito importante, né? A família é uma gama muito rica de experiências e de valores. Então a primeira coisa que a gente tem que obviamente lembrar é que realmente a dor da separação ela é muito grande. Realmente, quando nós deixamos um ente querido afastado de nós pela experiência da desencarnação, é um impacto em nossas vidas. Não é porque somos espíritas que nós vamos dizer que é uma coisa fácil. Lógico que o consolo, o conforto, o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, traz para nós a oportunidade de não nos desesperarmos, de não nos angustiarmos de uma maneira tão intensa. Mas é um impacto, porque alguém que nós conseguimos ver, conversar quando desejávamos, estou com saudade aí da titia, vou ligar lá para ela, ou minha mãe, meu pai, meu irmão, uma pessoa próxima, um primo, alguém que eu gostava de eventualmente privar do contato com essa pessoa, não tenho essa facilidade mais. Então, por mais que nós saibamos que a vida continua, o espírito não morre, somos imortais, mas não é a disponibilidade todo dia ou quando quiser. Vai aguardar-se um tempo, mesmo sabendo que há a possibilidade do reencontro. Mas, na verdade, isso é um despreparo nosso para a questão da morte. Porque por mais que nós não tenhamos o contato físico, mais fácil, né, mais próximo de nós, é claro que quando nós compreendemos as realidades da vida imortal, a maneira de encarar a morte é outra do que uma pessoa que não tem essa visão da vida, que obviamente ela vai se desesperar, vai se tornar muito saudosa, vai passar por um sofrimento maior, porque pensa que não encontrará mais aquele ente querido, que não o verá mais. Então é preciso que nós nos preparemos ao longo da vida para compreendermos essa verdade. Esse tem sido o esforço dos espíritos luminares, né? Esclarecer à humanidade a bênção da continuidade da vida. E nós, enquanto espíritas, que sabemos que não há uma separação irremediável, mas que muitas vezes ficamos preocupados, mas não é a mesma facilidade. É claro que nós sabemos que vai depender
dentro do tempo, da maneira pela qual nós nos comportamos perante a vida. Porque aquele ente querido que está na espiritualidade, quando ele se recuperar, quando ele se adaptar à vida maior, que é o ambiente real de onde nós viemos, a vida material é que é uma estação de trabalho. Nós habitamos de verdade a vida espiritual, porque passamos mais tempo do lado espiritual da vida do que aqui encarnados. E aí, aqueles que se adaptam, eles poderão visitar os entes queridos que se encontram na Terra. E mesmo que não os vejamos com os olhos da carne, nós poderemos sentir, né, a presença deles. E durante o sono, né, poderemos conversar com eles. E do mesmo modo nós, se nos mantivermos na condição de almas lúcidas, buscando realizar um trabalho de renovação e de espiritualização, facilitamos com que, ao dormirmos, nos desprendamos do corpo físico e possamos visitar esses entes queridos onde eles estiverem, numa instituição aqui próxima à Terra, na crosta planetária, ou seja, aqui em meio ao mundo, né, físico, ou mesmo numa colônia espiritual, onde eles estiverem, numa cidade espiritual. Então, o preparo nos ajuda em relação a isso. Até porque precisamos lembrar que o amor liberta, o amor não aprisiona. Quando nós nos agarramos demais, é sinal que nós não estamos apenas amando, nós estamos nos apegando, nós estamos dominando aquela criatura como se fosse um objeto nosso, com posse. E não é assim. O amor liga as almas em qualquer ponto que estiverem. Espíritos que se encontram até em mundos diferentes, que se amam, conseguem estabelecer um laço de sintonia e se contatarem à medida que evoluirmos para isso. Para nós que somos almas ainda medianas, naquela dificuldade, é lógico que não há tantas facilidades, mas aqueles entes que estão no mundo espiritual, não é tão difícil que nós os visitemos e eles nos visitem, desde que mantenhamos uma condição mínima, que é uma vida voltada ao bem, buscando mesmo, trabalhando, adquirindo as coisas, mas sabendo que somos espíritos imortais, que tenhamos fé na bondade divina e que busquemos sempre uma ligação com o alto, através da prece, ações positivas em benefício do próximo. Então é assim, quanto menos apegada a alma for, mais fácil comunicar-se, né, com esses entes queridos, é muito importante, né? Então é preciso ter noção disso. É lógico que então na perda de um ente querido pode haver uma situação de luto, sim. A saudade, né, de não ter aquela pessoa quando nós gostávamos e facilmente poderíamos ter acesso a elas, mas aquele luto tem que durar um tempo mais breve. Esse excesso de luto, desespero, às vezes as pessoas, nós observamos no velório, um desespero absurdo, isso não faz bem nem para ela e nem para o ente que se encontra na espiritualidade. Até porque os espíritos nos posicionam de que, mesmo estando no mundo espiritual e não tendo acesso próximo ao ente querido que se encontra no mundo físico, no corpo encarnado, os sentimentos repercutem nessas almas. Então, se eu ficar muito triste, muito angustiado, muito choroso, isso vai, em forma de vibração, chegar até esse ente querido. Então, se nós queremos ajudá-lo para que ele se recupere mais rápido, para que ele se encontre numa situação espiritual melhor, e venha até encontrar-nos durante o sono físico, é preciso que eu ajude nesse sentido, ajudá-lo a recuperar, com fé, com otimismo, orando por ele, mandando vibrações de paz. Você vai se recuperar, nós não estamos separados. Então é preciso desenvolver nesses valores, porque essas manifestações, às vezes excessivas, elas não ajudam, né? Então é preciso orientar essas criaturas, né? Lembrar que esses espíritos estão ligados a nós, não estamos separados de uma maneira irremediável. É só uma ausência, como se alguém fosse, um filho querido, um ente querido, fosse morar do outro lado do mundo, em que não tivesse facilidade de contato, e eventualmente nós conseguimos uma ligação, né, a pessoa tivesse acesso
a internet, por exemplo, e conversasse conosco bem de vez em quando. Quer dizer, não está longe, não dá para vê-lo sempre que quiser, mas nós sabemos que ele está lá e não é impossível o contato com ele, mesmo que não sendo corriqueiro. Então é uma comparação interessante para nós imaginarmos que esses entes estão próximos a nós. Lógico, né? Sempre lembrando, a saudade, digamos assim, saudável, não tem problema. É normal mesmo, nós não temos a pessoa do lado e sentimos saudade. O que a espiritualidade nos convida é não termos o desespero, né? Aquela coisa do desequilíbrio, né? Na saudade do ente querido. É normal, saudade é sinal que há um laço, que há um amor, que há uma amizade, que há uma ligação entre as almas. É natural. A indiferença não é sinal de elevação, a frieza, mas a saudade é equilibrada. Oh, que bom, quando eu puder rever esse ente querido lá na espiritualidade, vamos ver quando daqui a alguns anos, vários anos, quando desencarnar, como é que é. E por aí vai, né? Essa condição de saber de que haverá sim o reencontro, porque os laços de amor não se quebram, nem se rompem, eles são permanentes, né, para toda a vida. Então é preciso que nós lembremos isso, superemos essa dor. E para ajudar esses entes queridos, nós devemos endereçar-lhes afeto, compreensão, vibrações de paz, orar por eles, para ajudá-los, né, do lado espiritual da vida. Do mesmo modo que eles, ao se recuperarem, vão buscar nos auxiliar aqueles a quem eles amam. Terão a permissão para visitar esses entes queridos. Às vezes eles se engajarão em equipes de trabalho que até socorrerão essas almas ligadas a ele. Então a dinâmica da vida é sempre a favor do amor. Não existe dinâmica da vida contra o amor. Ela não vai de encontro, ela vai ao encontro dos laços que devem cada vez mais crescer, se fortalecer, se espiritualizar. E aquela certeza do reencontro que deve nos animar sempre, que deve nos fortalecer sempre, né? Então, fé, compreensão, o serviço do bem é que aproxima as almas, mesmo estando em mundos, né, diferentes, mundo físico, mundo espiritual. Então, essa é uma lição que a doutrina nos trouxe, tanto que Jesus chamou o Espiritismo de consolador. Tanto que ele chamou de consolador. Uma frase interessante que eu separei para a gente verificar aqui é justamente, deixa eu colocar ela aqui, para que todos, acompanhem aí, que é muito boa essa frase. Vou pôr em duas partes, que ela é meio grande, mas vamos lá. É uma frase muito interessante, que é do Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico. Ele fala assim: reverencia aqueles que partiram na direção da vida maior, mas converte saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo, trabalhando com eles e por eles em termos de confiança e reconforto, bondade e união. Vou pôr o restante da frase aqui, que todo mundo acompanha. Bondade e união, porquanto todos eles, acima de tudo, são companheiros renovados e ativos, aos quais fatalmente um dia te reunirás. Então, a frase do Espírito Emmanuel, muito boa para a gente refletir sobre essa questão, de que nós precisamos ter essa visão da vida. Lembrar mais uma vez aqui o nosso e-mail, para quem desejar mandar algum recado, uma mensagem, pedir algum tema, são muitos temas aí que serão contemplados, mas às vezes a pessoa quer um tema, a gente pode trocar a ordem da programação que é feita. Então, pode nos mandar direto pelo nosso e-mail, está aí, jonazarete@menet.com.br, ou mandar pelo e-mail da Web Rádio Fraternidade, que aparece na vinheta do programa. Tá bom? A nossa história de hoje, eu quero lembrar aí, é uma história da dona Yolanda César, mãe do Augusto César, um espírito que
escreveu obras pelo nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, por outros médicos como nosso companheiro Celso de Almeida Afonso em Uberaba, que é um jovem que a mãe, quando ele desencarnou na juventude ali, próximo aos 20 anos, sofreu muito, mas ela usou aquele sofrimento no sentido de olhar pelos filhos dos outros. Começou a se engajar em trabalhos sociais, fundou uma obra muito importante em São Paulo, ajudou muita gente, fez campanha, ajudava na campanha de Natal do nosso Chico aqui em Uberaba, todo ano, né, quando o Chico estava encarnado, trazia caminhões de mantimentos naquelas distribuições que eram de 2, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas aqui em Uberaba. Então é um trabalho bonito em que ela superou aquela dor da saudade no trabalho. Então sempre ali uma comunicação do Augusto César, ela vendo o trabalho do Augusto César aí junto ao Chico, sempre a animou. Então isso é muito importante a gente ter essa visão de que a saudade existe, lógico, mas uma saudade equilibrada. E o nosso versinho para a gente encerrar aí o nosso programa de hoje: a maior dor moral que existe é a perda de um ente querido. Pela morte e separação que persiste, medo da saudade e do olvido. Mas nós é que devemos acordar e entender que não há real separação. Para a verdade precisamos despertar, aprender que nada nos corta a ligação. Mesmo em mundo diferente, continuam gente de nossa gente, inclusive os poderemos visitar. Havendo fé, esperança e ternura, próximo estaremos da amada criatura e aos que amamos poderemos abraçar. Então, mais uma vez, obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Foi muito bom estar com você aqui pela Web Rádio Fraternidade. E semana que vem estamos de volta aí com mais um desafio chamado Família. Muita paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio Chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado Família e mande a sua mensagem.